Olá, sou o Caio Jesus, estudante de odontologia da Faculdade Estadual Paulista, Unesp, campus de Araçatuba. Quero agradecer primeiramente a Jornada Odontológica da Universidade de Brasília pelo evento, pela organização e pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Esse trabalho são relatos de casos clínicos intitulados Abordagem terapêutica para mutilações labiais em indivíduos com deficiência neurológica, orientado pela professora Alessandra Marcondes Aranega. O relato é de pacientes assistidos pelo Centro de Atendimento Odontológico à Pessoa com Deficiência, o CAUE, que é uma unidade auxiliar da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, que existe desde 1984 e desde então já realizou mais de 36 mil atendimentos voltado para pessoas com deficiências intelectuais e desordens neurológicas. A deficiência neurológica é uma disfunção que ocorre devido a uma alteração no sistema nervoso central ou periférico, que pode impactar tanto na parte comportamental, sensorial, motora, cognitiva desses pacientes, e pode ter, como consequência restrição à mobilização, dificuldade de posicionamento, comprometimento cognitivo, hemiplegia, alterações de tônus muscular e a distonia. Pensando na distonia, é importante a gente pensar na questão dos comportamentos autoprejudiciais, como o caso da automutilação, que pode levar tanto a infecções graves como cicatrizes permanentes. Bom, pensando na automutilação labial, os riscos para esses pacientes são muito sérios, como sangramento e hemorragia, que pode levar à aspiração desse sangue, o sufocamento, assim como pneumonias e infecções por conta desse leito infeccioso, assim como o agravamento do estado sistêmico e clínico desses pacientes. Outra informação importante para ressaltar, pensando na abordagem terapêutica da mutilação, é que alguns pacientes com deficiência neurológica apresentam gastrostomia, não usando a boca para nutrição. Como método para esse trabalho, foi feito primeiramente o termo de consentimento livre esclarecido, em que os responsáveis autorizaram tanto o procedimento odontológico, a documentação, assim como a possível publicação desses casos clínicos. Pensando na melhor abordagem terapêutica para esses pacientes, foi feita uma busca simples na base de dados PubMed com os descritores Dental Extraction, Self-Mutilation e Children with Disabilities. Foi encontrado, então, como abordagem terapêutica para a automutilação labial o aparelho Hawley modificado, que apresenta como desvantagens a necessidade do ajuste frequente, necessita da cooperação do paciente, pensando no paciente com deficiência, é mais complicado essa logística, a cialorreia aumentada, provocada pelo aparelho, porém, na maioria das vezes, já são pacientes polifarmácia, que tem como efeitos adversos dessas drogas a cialorreia também, que pode levar a um maior aumento aí das infecções, pela a própria dinâmica desses pacientes, em que os cuidadores já têm uma demanda grande de cuidados, então seria mais uma necessidade. Outra opção encontrada na literatura são as restrições físicas, como protetor de braço, elástico extraoral, que tem como malefícios o desconforto, assim como a longo prazo o decúbito dos lábios desses pacientes. Uma outra opção ainda seria o uso de fármacos, que controlaria esse movimento involuntário da distonia, porém são fármacos que demandariam o uso crônico do paciente, além do custo, e por serem, nesses casos clínicos, paciente pediátrico, também dificulta a abordagem do paciente, e são já pacientes com polifarmácia, e seriam mais fármacos aí na terapêutica deles. O primeiro caso clínico é a paciente do sexo feminino, 7 anos, portadora de paralisia cerebral, retardo neuropsicomotor, refluxo gástrico, asmática, com crises convulsivas recorrentes e que chegou no CAUE com grande mutilação labial, como podemos ver aqui, no lábio inferior, e movimentos involuntários. A mãe chegou desesperada porque a filha estava apresentando hemorragias recorrentes provocadas aí por essa automutilação labial. Após a discussão multiprofissional no CAUE, foi decidido, como uma abordagem terapêutica, a extração dos dentes 51, 52, 61, 62 dessa paciente, como tratamento da automutilação labial. Aqui no acompanhamento pós-cirúrgico é possível ver tanto uma ótima cicatrização do rebordo alveolar, como do lábio inferior que estava automutilado. O segundo caso clínico é de um paciente do sexo masculino, 13 anos, portador de paralisia cerebral, travamento maxilar,
epilepsia, fazia nutrição com sonda gástrica, como a gente vê aqui na imagem inferior, e a mãe chegou desesperada porque ele havia tido vários episódios de pneumonia decorrentes aí da automutilação labial e aspiração desse sangue. Mais uma vez foi debatido multiprofissionalmente no CAUE qual seria a melhor conduta, pensando então nesse paciente que corria risco de morte pela aspiração desse sangue, risco de sufocamento, além das pneumonias recorrentes, que poderia prejudicar ainda mais seu estado sistêmico, foi como abordagem terapêutica escolhida a remoção, então, desses dentes permanentes. Aqui na primeira imagem nós temos a imagem da mãe assinando o termo de consentimento livre esclarecido. Foi feito, então, anestesia geral desse paciente com a remoção de todos os elementos dentários, assim como a sutura do lábio inferior com fio de nylon. Aqui nós podemos ver o resultado pós-operatório depois de 1 mês e o acompanhamento depois de 2 anos, em que a mãe relatava que nunca mais houve nenhum episódio, tanto de hemorragia como de pneumonia decorrente da automutilação labial. Com isso, nós concluímos que a abordagem terapêutica para mutilações labiais deve levar em consideração a necessidade individual de cada paciente em busca da alternativa mais rápida e eficaz para melhorar a qualidade de vida do paciente com alterações neurológicas e de seus cuidadores. Aqui estão as referências usadas para a pesquisa das abordagens terapêuticas e para a discussão desses casos clínicos. Muito obrigado.